Gravando. Responsabilidade. Eita. Não é? Bom, tá gravando. Cadê? Tá aqui. Beleza. Boa noite a todos. Está começando o 6º webinário do Portal Exibidor, apresentado por Desbrava Data e Marketing. Obrigado aí, Paulo Pereira, por todo o apoio desde o início do webinário. Também temos o apoio da Câmara do Comércio Califórnia Brasil e do Escritório Cesi Quintino e Salinas. E também temos os patrocínios da Sete Engenharia e da Equinox Digital. A Sete, que está com uma solução muito boa de sanitização das salas de cinemas, vocês podem conhecer. Temos a Letícia, que está no bate-papo, e hoje o Everson, que é o CEO da Sete, está presente para representar os fornecedores do mercado de exibição. Temos também o patrocínio da Equinox Digital, que conta com uma gama de soluções de marketing para cinemas, distribuidores e exibidores. Essa gama envolve digital signage, conteúdos de ponto de venda, desenvolvimento de websites, criação de artes digitais e off, entre outras soluções. Neste momento, a gente tem 410 inscritos. Temos, entrando na nossa sala agora, 131 pessoas e crescendo. Então, a gente espera aí ter mais de 200 pessoas presentes para assistir ao vivo o nosso webinário. Sejam bem-vindos a todos. Só lembrando mais uma vez que todas as quartas-feiras temos um encontro marcado aqui no Zoom às 19 horas para debater e discutir os nossos desafios no mercado audiovisual, principalmente o atual momento que a gente está passando. Porém, a próxima semana será um pouco diferente. Em parceria com a Câmara do Comércio Brasil-Califórnia, a BCCC, a Exibidor estará realizando uma semana inteira de webinários com convidados mais que especiais. Com apoio também do Escritório de Advocacia Cesi Quintino e Salinas, intitulado Entretenimento, Gerenciando a Crise e Projetando o Futuro, a semana de webinários terá início na segunda-feira até sexta-feira, sempre às 16 horas. Então, na semana que vem, excepcionalmente, não teremos o nosso webinário na quarta-feira. Nessa semana de webinários que a gente vai ter, a gente tem ótimos nomes presentes, entre eles a presidente da SPCine, Laís Bodansky, mais uma vez o nosso secretário da Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Saleitão, José Maurício Fittipaldi e a Andressa Papas, da MPA, estão todos presentes dessa lista de webinários que teremos. Depois vou falar um pouco mais de detalhes no final do nosso webinário. Já convido aqui a todos para participarem dessa semana. As inscrições serão para cada um dos webinários. A Cris ela vai colocar agora no bate-papo de vocês o link de cada um dos webinários, e os temas estão aí presentes, vocês vão saber um pouquinho mais no final. Né? Um outro aviso que eu gostaria de dar para vocês é sobre a plataforma. A gente sabe que a gente tem um público cativo, presente, com uma audiência muito grande, que sempre passa de 200 a 300 pessoas. O Zoom tem informado a gente que ele vai sofrer uma atualização de segurança. Essa atualização de segurança será obrigatória a partir do dia 30 de maio. Então, seria importante vocês já atualizarem o software de vocês para evitar qualquer atraso em futuros webinários. Também estejam todos presentes aqui tanto os painelistas como os participantes, queiram tirar fotos, fazer um print na tela, compartilhar, não esqueça de colocar, taguear a gente no portal Exibidor. E, aliás, lá no Instagram ou nas nossas redes sociais. E, aliás, hoje a gente conseguiu ultrapassar a marca de 4.000 seguidores e vir crescendo graças a todas as ações que a gente tem feito para manter viva a chama da cinematografia durante o período de pandemia. Né? Mas vamos lá, vamos ao que interessa, que é sobre o webinário com o tema Estratégias para a Retomada dos Cinemas. Temos conosco o Ricardo Di Fini, presidente da FENEC. Tudo bom, Ricardo? Prazer aí estar com vocês aí, tudo bem. Bacana. Ricardo é presidente da FENEC, Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas, membro do Conselho Superior de Cinema e sócio-diretor da GNC Cinemas.
tradicional empresa exibidora do sul do país. Ele também é administrador de empresas, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas. Temos também Gilberto Leal. Tudo bom, Gil? Boa noite a todos, prazer estar aqui. Legal. Gil é presidente do Sindicato dos Exibidores do Estado de São Paulo. Ele é exibidor carioca, fundador e diretor da Top Filmes Marketing. Começou aos 14 anos ou aos 13? Gil, no roteiro aqui tá 14. 13. E eu sou o presidente do Sindicato do Estado do Rio. Aí não confunde Paulinho, Paulo Luiz vai ficar triste. Do Estado do Rio de Janeiro. Ele começou como auxiliar administrativo do Cine Palácio Campo Grande, foi supervisor de marketing do Grupo Darzi e estagiário da UIP. Também teve passagens sempre na área de marketing nas empresas Paris Filmes, Columbia TriStar Pictures, a atual Sony Pictures, Warner Bros, Top Tape, Movie SA e, por fim, a Lumière. Também temos aqui presentes conosco o Everson Mendes. Tudo bom, Everson? Opa, olá, boa noite, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade. Todos sejam muito bem-vindos a esse webinário. Legal. Everson, profissional formado em engenharia de redes, com passagens pelo setor público, entre eles o Congresso Nacional e o Ministério da Saúde. A SET tem um foco na área de tratamento de higienização e está no mercado desde 2001. A atuação também da SET passa por também outros países, como o México e Estados Unidos. E, por último, temos o Rogério Silveira Júnior, também conhecido como Bill. Tudo bom, Bill? Boa noite. Boa noite a todos, obrigado pelo convite. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estão aqui, já somos mais de 180 pessoas. Maravilha. Legal. Bill é formado em comunicação social, há 20 anos no mercado de marketing, com passagens pela Editora Abril, Grupo Bandeirantes e Alemídia. Está no mercado de cinema digital desde 2004 e é sócio fundador e CEO da Equinox Digital, empresa especializada em sinalização digital, produção de conteúdo para o ponto de venda. Bem-vindo a todos, Ricardo, Gil, Everson e Bill. Bom, e temos uma pessoa também oculta, sempre está do nosso lado, a Cris Guzzi, que vai tocar toda a triagem das perguntas e respostas dos visitantes. Dá um oi aí, Cris. Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Ótimo webinário para todos. Show de bola. Vamos que vamos. Bom, vamos direto ao tema. Vamos começar aqui. Eu tenho uma pergunta que é um pouco ligada para os dois, só muda um pouquinho a entonação dessa pergunta. Então, primeiro eu vou perguntar aos exibidores, tanto ao Define, ao Gil, né? Que é os cinemas, os exibidores, os circuitos, eles estão preparados para a retomada? Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Nós estamos nos preparando para essa retomada. Nós temos uma data, né, planejamento, onde nós acreditamos que será a data da retomada, que é exatamente na virada ali do mês de junho para julho, provavelmente ali dia 2 de julho, que é uma quinta-feira, enfim. Eu acho que é importante a gente explicar. O nosso negócio é um negócio que já há algum tempo vive das estratégias de lançamentos globais de filmes, né? Então, não é uma decisão de filmes que vão ser exibidos somente no Brasil. E, por isso, provavelmente, a reabertura das salas de cinemas no nosso país vão acontecer quase que simultaneamente com os principais centros do mundo. E por isso que a gente tem, inclusive, ouvido e lido muitas notícias que coincidem com essa data, com esse período de reabertura global dos cinemas. E, obviamente, que nós entendemos que essa abertura vai ocorrer no momento em que nós vamos estar num estágio dessa pandemia, já numa situação onde a propagação vai ser, acreditamos nós, né, muitíssimo pequena, né, porque nós entendemos que é preciso retomar nossas atividades no momento certo, no momento em que as pessoas se sintam, né, seguras para voltar a frequentar as salas de cinemas, né? Então, obviamente que isso vai acontecer no estágio
né, dessa pandemia que estiver já na sua parte mais final, né, de propagação de contágio. Então, nós já, enfim, estamos constantemente trabalhando juntos e conversando, os exibidores e com as autoridades, para que nesse momento certo a gente possa proporcionar novamente aí a alegria dos nossos espectadores com a emoção aí de curtir o seu cinema. Legal. E Gil, tem a mesma opinião? Sim, eu concordo com o Difine. Eu acho que, conforme nós havíamos conversado anteriormente, o mercado de exibição está se preparando para essa retomada, né? Porque nós estaremos novamente relançando os cinemas, quer dizer, inaugurando novamente os cinemas no Brasil como um todo. Mas eu acho que, como pela primeira vez, acho que todos os setores estão trabalhando em conjunto, principalmente em grupos de trabalho que nós estamos participando, de campanhas que estão sendo preparadas, da questão da saudabilidade, das questões das promoções. Então, tudo está sendo feito para que, no momento oportuno, que o governo libere a abertura dos cinemas e que todos se sintam mais confortáveis, nós possamos reabrir. Mesmo porque também reabrir em algumas praças que tomaram algumas liberdades de abrir antes, na verdade, você não tem produto. Quer dizer, os grandes produtos virão com a abertura do mercado americano e do mercado europeu. Então, nós temos que realmente passar por esse momento difícil, que hoje no Rio e São Paulo, principalmente, são as duas principais capitais que passam por momentos confusos nessa questão da saúde pública, né? Mas, ao mesmo tempo, os exibidores estão trabalhando e se preparando para que, no momento que seja liberado, nós possamos realmente abrir as salas e mostrar que estamos preparados para receber as pessoas e trazer a magia do cinema ao convívio de todas as pessoas. Essa é a ideia. Interessante. Everson, você que está na ponta de fornecer serviços para os exibidores, você concorda com essas datas? O que você acha? Como a SET está se preparando para os seus clientes? A gente sabe que boa parte dos fornecedores sofreram um baque grande com cortes ou suspensão de serviços. Olá, boa noite. O que a gente pensa? É muito difícil. Eu me coloco também muito pelo lado do exibidor, né? Foi uma paulada, uma pancada na cabeça, onde todo mundo teve que encerrar as operações e ficou aquela situação, volta, não volta, algumas redes voltaram, outras não. E existe uma incerteza muito grande no mercado ainda, o que a gente sente, de que de repente as operações podem voltar, aumenta o pico, de repente tem que parar as operações ou não. Então, assim, a gente está sentindo do lado de cá uma insegurança muito grande por parte aí dos exibidores. Em contrapartida, é um período que nós aqui estamos trabalhando e correndo atrás de soluções para se adequar à necessidade, principalmente aquilo que o exibidor espera. O que nós sentimos, então, um pouco desse lado é que os exibidores estão esperando por parte dos órgãos regulamentares, do governo, alguns protocolos, algumas exigências para poderem se movimentar de alguma forma e tomarem algumas iniciativas de que não somente a questão, vamos utilizar álcool gel, limitação de lugares, então existe ainda um certo burburinho ainda de indefinição do parte das autoridades para que algumas atitudes, algumas diretrizes sejam tomadas. A SET, por outro lado, já tem criado alguns protocolos baseados em produtos, em situações que hoje já sabemos que são eficazes ou não para a contenção e disseminação do vírus. Mas acreditamos que é uma data bem palpável, né? E o nosso único receio é que, de repente, tudo fique para a última hora. Então, não, vamos abrir tal data, então já começa tudo. Então, a ideia é instruir o máximo possível o pessoal, porque a gente já começa a se programar e se preparar e antever aí essa data para estarmos todos prontos aí para possivelmente 1º de julho, né? Oxalá.
Bill, mesma opinião? Qual a sua posição? Como você trabalha mais para o lado não de visitar os cinemas em si, né, uma operação de prestação de serviço local e sim uma prestação de serviço remota, né, sendo serviços digitais, soluções de marketing. Eu acredito que boa parte do trabalho, no caso da Equinox, ele vai ser feito um pouco mais próximo, o trabalho efetivamente mais próximo da reabertura, né? Então, a gente depende dessa sinalização dos governos e dos sindicatos e da federação. Acho que isso é uma preocupação. A gente tem discutido em vários fóruns isso com o Gilberto, com o Paulinho Lui também. Seguramente é uma preocupação também do Ricardo, que seja feito isso dentro de um formato negociado e que seja seguro também, né? Então, a gente depende dessa sinalização para ir. O que a gente consegue fazer ao longo a partir daí, dentro desse período, e o que a gente vem fazendo é planejar, né? Então, é o planejamento de como a Equinox vai lidar com isso, o planejamento de como os nossos clientes podem lidar com isso na retomada. A gente tem feito reuniões com todos os nossos clientes, né, reuniões virtuais, né, nesse novo ambiente, tanto distribuidores como exibidores. A gente tem clientes dos dois lados, né? Então, a gente está buscando, nesse tempo, melhorar processos, né? A gente está recebendo feedbacks, às vezes algumas coisas que ficam em segundo plano no dia a dia, a gente está conseguindo botar um foco. Então, estamos tentando canalizar isso para um viés positivo, uma vez que, no primeiro momento, a gente tem que ser resiliente, né? Passou o trauma, agora estamos cuidando da saúde e da vida das pessoas da melhor maneira possível, mas a gente tem que naturalmente começar a olhar para frente. E como a nossa empresa é essencialmente uma empresa de comunicação, a gente está buscando a cada um desses clientes e aos seus stakeholders, ou dentro disso os consumidores, a melhor maneira de como se comunicar, né? Eu acho, a gente tem uma discussão também em todos esses fóruns. Eu acho que essa comunicação passa por uma questão de geração de confiança, de segurança, e na sequência todo mundo vai ter que buscar resultado, né? É daí que vai vir a nossa retomada de verdade. Então, dentro da nossa atuação, a gente quer estar presente nessa estratégia, tanto da geração de confiança através da comunicação, como na geração de resultados na sequência através de ações de comunicação também. Legal. Tem algumas pessoas aqui dentro do nosso bate-papo, até do Q&A. Eu consegui olhar aqui, passando rápido, mas eu acho que foi o Thiago Rigonati que fez um questionamento do tipo, por que faz, principalmente para os exibidores, no caso aí do Gil e do Difine, o que faz vocês acreditarem que os cinemas realmente irão abrir no início de julho, né? É isso mesmo. Qual o motivo para acreditar da retomada de julho? Na realidade, certeza absoluta ninguém pode ter de nada, né? Isso aí vai depender muito de como as coisas vão evoluir, né? Para melhor ou para pior. Nós nos baseamos, obviamente, inclusive em algumas pesquisas ou dados científicos que a gente tem recebido, que comparam, inclusive, muitos países e demonstram que, nesse período, vai ser um período de estágio onde vai estar numa situação quase no final dessa pandemia. E, além disso, a expectativa que nós todos estamos tendo, né, até mesmo pela programação que as distribuidoras de filmes, as majors, nos outros países, né, estão colocando como lançamento dos seus filmes. Então, por isso que a gente entende, pelo que a gente vem percebendo pelos movimentos que estão ocorrendo, tanto nos Estados Unidos, na Europa e aqui na América Latina, e pelo que a gente percebe de algumas pesquisas e informações de que nós acreditamos que daqui 2 meses, né, que nós estamos falando, aproximadamente daqui 2 meses, a situação já vai estar num grau em que seja tranquilo, né, relativamente tranquilo, eu diria bastante tranquilo,
para que se frequente as salas de cinemas. É claro que é o dia a dia que vai mostrando o que vai acontecer, né? Inclusive pode se adiantar, dependendo da situação, como pode se atrasar, né? Isso ninguém vai ter certeza e nós vamos ter que ir analisando e observando o dia a dia dessa pandemia. Legal. Gil? Eu concordo com o Define e, na verdade, assim, a gente precisa ter uma data para a gente começar a trabalhar. O mais importante, se vai ser no mês de julho, no início de julho, no final de julho, início de agosto, nós temos que estar preparados. Então, o que todas as pessoas que estão envolvidas no mercado de exibição, distribuição, e também os fornecedores, como os amigos aqui, é trabalhando agora, preparando tudo, fazendo o dever de casa. Na hora, de acordo com como eu tenho reuniões aqui no Rio de Janeiro, a cada 15 dias, com o gabinete de crise que o sindicato faz parte. Eles chegam e falam, olha, aumentou, diminuiu, vai fechar aqui, vai abrir ali, talvez vai aumentar para cá. Então, a coisa vai evoluindo e a gente vai aprendendo. Agora, o que é importante disso tudo é que nós estamos nos preparando. A data é importante, mas o mais importante é estarmos preparados para fazer, eu posso até dizer, a questão, fazermos um pouco a mais do que a gente já faz, porque a gente já recebia muitas pessoas, já nos preparávamos para receber essas pessoas nos pequenos, médios e grandes lançamentos em nossos cinemas, nos cinemas do Brasil todo. Então, para a gente vai ser alguns detalhes a mais que entrarão no protocolo, que o Define vai ter a oportunidade de explicar e falar sobre o assunto, mas o importante é que a gente tem que se preparar agora. Se de repente antecipar, já estamos prontos. Se atrasar, também estaremos prontos, mas a questão é que todos têm que estar preparados, devemos estar preparados para atender os nossos clientes. Legal, interessante. Bom, falando já em protocolo, hoje foi interessante que a gente teve uma reunião com o secretário da Cultura, Sérgio Saleitão, entre os exibidores do estado de São Paulo. A secretaria está bem avançada, a secretaria local aqui do estado, né? Ela está bem avançada em montar um protocolo de recomendação para todas as frentes de culturais, entre elas, lógico, de cinema. Eu até questionei durante essa reunião hoje sobre demais protocolos que outros estados vão fazer, municípios também, e provavelmente a própria União. Como é que está essa questão dos protocolos? Como vocês, por exemplo, no caso do Define, como conversando com as entidades de saneamento, tanto do Estado do Rio Grande do Sul, como também representando a federação, falando com o governo federal, acredito eu, e no caso do Gil também, esses protocolos estão avançados, eles estão já sendo redigidos? Enfim, o que vocês têm a falar sobre isso? Nós estamos numa fase de praticamente conclusão do nosso protocolo. Se estabeleceu um grupo de trabalho dos exibidores. Nós pesquisamos alguns protocolos já existentes até em outros países e estamos numa fase final, né, da construção, da elaboração desse nosso protocolo, que é o protocolo em que nós vamos apresentar para os estados, né? Os sindicatos estão apresentando, como falaste aí, o primeiro que recebeu um draft, né? Que recebeu já um resumo desse protocolo foi em São Paulo, só que nós faremos ajustes nesse protocolo. É óbvio que isso é uma orientação que nós vamos dar para todos os exibidores, né, para que sigam esses protocolos, e que também é o caminho que nós estamos adotando para que a gente coloque, né, a nossa intenção para as autoridades públicas, tanto sanitárias como Secretaria de Cultura e dos governos. Obviamente que os exibidores eles vão poder se adaptar e, obviamente, até aperfeiçoar, se eles entenderem que querem fazer mais do que vai estar estabelecido. E, na realidade, isso é uma orientação, né? Uma situação onde a gente, obviamente, que se alguns governos, sejam estaduais, municipais, forem adotar este protocolo como uma regulamentação legal, é essa regulamentação que vai ser obviamente cumprida,
mas eu entendo que isso vai depender muito de cada estado e município. Nosso país é um país muito grande, né? A própria situação da pandemia ela é heterogênea, quer dizer, existem situações mais graves e outras nem tanto. Então, eu acredito que isso será adaptado conforme a situação de cada local. Gil? Bom, eu concordo, claro, né? O presidente de FINE, nós trabalhamos no grupo que está envolvendo vários exibidores, sempre pensando não só num protocolo que atenda aos grandes exibidores, como também atenda aos pequenos exibidores, aos micros e aos nanos exibidores, né? Então, a gente tem muitos cinemas, muitos exibidores, então o protocolo que está sendo construído é um protocolo que vai atender a todos os exibidores. E aí, como o Difine falou, cada exibidor pode colocar um plus, né, colocando uma novidade, uma coisa aqui, mas o básico vai ser dado para essa galera. O mais importante é que, na verdade, os exibidores não vão estar inventando, fazer, agora a gente vai limpar os cinemas. Não. Nós sempre trabalhamos na higiene das salas de exibição. As pessoas que frequentam sabem disso, que os cinemas são sempre higienizados, sempre trabalhados. Apenas agora, algumas coisas específicas que dizem respeito, principalmente nessa questão do contato físico, é que nós vamos estar dando esse plus, quer dizer, que vai ser preciso a questão de álcool gel e outras coisas que terão que ser colocadas, mas é só um detalhe a mais do que o trabalho já era feito anteriormente. Uma operação nova, com alguns detalhes, entendeu? Mas é importante passar para o cliente, e o que eu tenho falado para todos os colegas exibidores nós já fazemos a limpeza, os cinemas já são limpos, a gente mantém os cinemas limpos. Agora só vai ser um detalhezinho a mais, um detalhe aqui, outro ali, que realmente a questão da pandemia nos força a fazer esse tipo de coisa. E o mais legal de tudo é que todos os colegas estão passando informações e essas informações a gente está adaptando para colocar nesse protocolo. Agora, aproveitando que tem muito exibidor também vendo, por gentileza, pessoal, não fale, não invente coisa na mídia, não fale nada sem antes sair esse protocolo que está sendo feito com base em informação de vários exibidores. Tem colegas que estão dando informações como taxa de ocupação, como a questão de limpeza, que eu acho que ainda não é o momento. Ainda não é o momento da gente chegar e falar sobre N coisas de ocupação, de limpeza e tudo mais, já que a gente ainda está a 2 meses de distância. Essa informação pode prejudicar toda uma conversa que a gente está tendo e, como o Difine falou, é prematuro a gente expor isso nesse momento. Esse é o meu pensamento. Legal. Marcelo, eu queria só fazer uma complementação rápida aqui ao que o Ricardo e o Gilberto falaram, que acho que também são pontos importantes, né? No caso do nosso mercado, acho que a gente tem uma vantagem em relação aos mercados internacionais, porque a gente vai conseguir observar uma série de práticas, modelos e como isso vai acontecer do ponto de vista prático. Alguma referência isso vai gerar, nem que seja uma referência de discussão, né? Então, acho que isso a gente pode olhar como uma vantagem. Eu concordo absolutamente com o Gilberto, acho que é importante que a comunicação dos exibidores, entre os exibidores para o mercado final, ela deve ser o mais uniforme possível, sem dúvida. E, como o Difine falou, também é um ponto que a gente vai ter que observar no nosso mercado. Claramente, existem alguns lugares que a situação está mais avançada e outros lugares ela está ainda no início, né? Então, a gente tem aqui uma série de, não vamos discutir aqui estudos, que a gente já assiste isso o tempo inteiro, todo dia na televisão, mas existem estudos que dizem que o São Paulo, por exemplo, a região metropolitana já estaria próxima do pico, né, pico de casos. Né? Outros lugares ainda tem 1, 2, 3, 4 casos. Então, a gente vai ter que observar também essas realidades locais e baseado tanto nessa informação do Brasil como de outros territórios, são as mesmas informações que as distribuidoras vão estar olhando também para basear a tua estratégia e empurrar ou não os seus calendários. Né? Exato. Elson, alguma coisa a acrescentar? Sim. Questão dos protocolos, eu acho assim, o Gilberto colocou uma coisa assim que é uma verdade. A SET trabalha aí há já mais de 7 anos no segmento de higienização de cinemas e o quanto eu vejo que realmente os exibidores são preocupados com isso. Né? Então,
sempre estão preocupando em manter as salas limpas. Então, isso é uma cultura do Brasil. O brasileiro já tem essa preocupação de não só aparentar que é limpo, mas realmente fazer um trabalho. Então, como a gente que está aqui nos bastidores e vê o zelo, o cuidado, então isso é uma coisa que realmente, como o Gilberto colocou, nós vamos ter que criar um plus a mais de um trabalho que realmente já vem feito. Eu já frequentei muitas salas de cinema no Brasil e fora do Brasil, e eu vou te falar que o cuidado e o zelo que os exibidores têm no Brasil não deixa perder para lugar nenhum do mundo, e muito pelo contrário. Às vezes eu posso dizer que somos referência. O que eu acho que, de repente, o que vai ser um diferencial para os exibidores nessa retomada, nesse protocolo, é justamente aquela atenção diferenciada de deixar muito bem claro para o cinéfilo, para o seu cliente, que é um cuidado diferenciado. E não tem jeito, tem que ser um cuidado mesmo diferenciado. Então, é aquela coisa ali de ter e eu acredito que provavelmente seja uma das exigências que ainda os governos ainda estão regulamentando, mas se preocupar com os detalhes, né? E a gente mora num país com um país continental gigantesco, com culturas completamente opostas. Então, de repente, um cliente lá de Porto Alegre, ele tem uma postura, uma visão diferente de um cliente que está lá em Natal, Recife, Manaus, porque é uma questão de cultura diferente. Eu acho que o exibidor, ele nesse momento, ele criando um protocolo seu interno, por mais que nós temos redes que atendam o país inteiro, eu acho que não é o momento de você ter um produto de prateleira onde o mesmo protocolo de higienização que eu vou oferecer num cinema do Sul, eu posso oferecer no Norte. Eu acho que mantém-se os critérios básicos, mas tem que ter algo diferenciado. Então, o cliente, nesse momento, ele está com medo, ele está inseguro, ele está com receio, e vale de cada exibidor, nesse momento, ganhar o cliente com pequenos detalhes, manter aquele local mais... E não só aquela higienização que é feita antes da abertura, mas ponto a ponto, ter alguém, bilheteria, ter alguém ali o tempo inteiro, tratando com o produto. Então, assim, tendo aquele zelo, aquele cuidado com o cliente, com o distanciamento. Então, isso eu acho que cada rede tem que manter um protocolo diferenciado para cada região, e isso tem que ficar muito aparente para o cliente. Muito. Interessante. Eu tenho uma pergunta aqui muito parecida da Lívia Carmona e do Sherlon. Marcelo, deixa eu só completar aqui a questão do Everson. É o seguinte, nesses vários grupos que estão acontecendo, que na verdade é um grupo capitaneado por uma agência de publicidade que atende, de uma empresa que vende publicidade para vários circuitos, e foi formada uma grande rede de trabalho. E dentro dessa rede tem uma equipe que é coordenada pela Patrícia Cota, do Kinoplex, que fala sobre saudabilidade. Então, assim, nós estamos preparando uma grande campanha de informação aos clientes que será passado para todos os exibidores, para que eles possam adequar essa campanha para cada realidade, para cada estado ou para cada município. Então, assim, todo o trabalho está sendo feito de maneira que, com base no que a FENEC, através do Difine, e os nossos colegas exibidores apresentem a primeira proposta, nós estamos programando uma grande campanha que vai ser desde material de PDV, até da bombonier, até de banheiro, chão, tudo está sendo preparado para que essa comunicação seja o mais explícita possível para os clientes e dê realmente essa questão de mais segurança dentro da sala de exibição. Legal, interessante. Bom, só falando aqui, a gente já está praticamente com quase 250 pessoas presentes, então está com uma audiência muito boa. Obrigado, gente, quem veio participar. Tem uma pergunta aqui para os fornecedores, que eu acho que, após os fornecedores responderem, eu acho que vale um complemento dos exibidores. É muito parecida entre a Lívia Carmona e o Sherlon da CineSystem, né? Eu vou ler a pergunta da Lívia, mas vale também, é muito parecida a pergunta, né? Então, como lidar com a equação de investimentos para esses protocolos de limpeza e divulgação, né? Sendo que a renda com certeza vai cair, os cinemas também estão
com capital um pouco baixo. O que vocês têm a responder, Bill e Everson? Posso começar aqui agora, Everson? Bom, eu acredito que a gente tem que usar, nesse caso, a tecnologia. Eu entendo que as realidades dos exibidores são muito distintas, né, do ponto de vista da disponibilidade de recursos. Hoje, todos os exibidores vão estar com uma restrição de recurso muito grande, porém, existem ativos que já estão hoje nos cinemas, né? Eu tive um convite para fazer uma palestra uns anos atrás na Infocom, aqui do Brasil, e ali se falava muito do melhor cabo, melhor display, a melhor infraestrutura, a melhor rede. E a mensagem que eu levei para aquele público lá, que era um público muito técnico, era a seguinte: cara, você pode ter um ótimo hardware, mas você precisa ter um bom conteúdo. Então, o que eu acredito? Eu acredito que, no primeiro momento, a comunicação, a maneira que se faz a comunicação vai ser fundamental. E aí eu sei que é uma preocupação, já tive essa conversa com o Gilberto, falamos até um pouco mais cedo sobre isso, sobre a disponibilidade de investimento de alguns grupos, né? Você fazer uma boa comunicação, você fazer uma comunicação inteligente, estratégica, bem estruturada, ela não depende necessariamente de um grande investimento, né? Ela depende que você invista tempo e planejamento nela. Então, acho que vai ser baseado, num primeiro momento, Marcelo, em comunicação. Se comunicar bem, dentro do ponto de vista de venda, com os recursos disponíveis. Agora, na sequência, eu acredito que haverá, como já houve uma aceleração nesses tempos que nós vivemos hoje, uma aceleração de determinadas tendências ou de determinados mercados, né? Então, a gente fala aqui claramente, é o que a gente está fazendo aqui. A gente, geralmente, talvez a gente fizesse na Expo Cine um espaço físico alugado com 300 cadeiras, teriam ali 240 pessoas sentadas e a gente falando ali para essa galera. Nós estamos na mesmíssima situação, com uma interação que talvez seja até melhor, porque você organiza essa interação aqui num Q&A e tudo mais. Então, isso está sendo acelerado. E como é que eu acho que isso pode acontecer num segundo momento para o nosso mercado, para o mercado de cinema? E aí, olhando um pouco para o cinema como um olhar de varejo. Aí o Sherlon, que fez a pergunta, acho que ele domina muito mais esse assunto até do que eu, mas eu acho que a gente pode fazer um exercício de pensar em relação a isso. Nesse segundo momento, eu imagino que conceitos como visão computacional, interação através de beacon, estudos de hot zone, entender as áreas de maior circulação dentro do cinema, trabalhar com preço dinâmico, né, dentro da Bomboniere, baseado na demanda, baseado no perfil de filme. Né? No fim de tudo isso, a gente está falando do quê? Da gente usar melhor dados que, eventualmente, a gente já tem. Né? Vários exibidores já têm seus planos de fidelização, todo exibidor tem o seu sistema de caixa ali para vender na Bomboniere. Então, como é que a gente trata melhor esses dados e busca entender melhor quem é o nosso consumidor e o comportamento desse cara, né? Então, num primeiro momento, acho que a comunicação, que demanda muito mais estratégia e inteligência do que propriamente um grande investimento. Agora, num segundo momento, eu acho que a gente vai acelerar o processo de buscar conhecer um pouco melhor o nosso consumidor. Legal. Everson? Até complementando o que o Bill falou, acho que foi muito feliz nessa colocação, e acho que esse elo de comunicação ele tem dois pontos. Ele tem como quem passa a informação e quem recebe a informação. Então, o ponto de quem vai receber a informação, quem vai captar essa informação, ou aquilo que o exibidor está querendo passar, é importantíssimo isso não se perder nesse caminho. Um exemplo básico, e eu acho que assim, nesse momento, onde está todo mundo com gargalo, vamos aí para 120 dias sem faturamento, as contas tudo no vermelho, eu acho que a criatividade ela vai ter que ser fundamental nesse momento. Óbvio, você tem hoje recursos e situações de higienização com custo bem elevado e você vai ter situações que você vai ter que adaptar com custo extremamente bem reduzido. Mas o que é primordial nisso, e é uma coisa que está intrínseca, está muito ligado uma à outra. Você não pode pensar numa abertura, num momento de abertura, sem você, em algum momento, ter que investir alguma coisa em higienização. Não tem jeito.
O seu cliente ele vai entrar, ele vai olhar aquilo, ele tem que ter aquela percepção que aquele ambiente é um ambiente seguro, né? Então, vou dar um exemplo básico aqui, que é mais questão de comportamento. Eu acredito que os governos vão exigir que tenha, dentro de alguns documentos que eu já vi, tem que estar disponível para o cliente pontos com álcool em gel. Ok, legal, todo mundo tem essa consciência. Mas olha um comportamento básico. Você tem lá um ponto, você tem um álcool em gel lá na parede, que o cliente tem que ir até ele para receber. E olha que bacana, você tem lá a pessoa que fica na entrada da sala, recolhendo o seu bilhetezinho, te recebe com um sorriso aberto, com álcool gel na mão. O senhor estende a mão e fornece o álcool gel para o cliente tem que se sentir nesse momento amado, querido, acolhido, né? Então, são comportamentos desse tipo, do fornecedor usando a estrutura que ele já tem para ele acolher esse cliente, né? Então, isso é fundamental. Eu acho que a outra opção é tentar usar hoje o mecanismo que hoje o digital sign, que de repente os clientes já têm dentro do cinema. Capta as imagens que você mesmo faz no intercorrer entre uma sessão ou outra e passe isso de alguma forma para o cliente. Então, ou que você passe isso no espaço de tela antes da abertura da sessão. Olha, nós estamos trabalhando na sua sala dessa forma. Tentar passar para o cliente o máximo de segurança daquele procedimento, como o Gilberto tinha comentado, que já era feito. Só que agora, o que a gente precisa fazer? Precisa comunicar isso de uma forma melhor para que isso chegue na ponta de uma forma mais efetiva. Legal. Gil, Define, querem acrescentar algo? Eu acho que até só complementando, até para tranquilizar, em relação à pergunta que foi feita, com certeza absoluta, o momento de retomada é um momento que todas as empresas exibidoras vão estar numa situação muito delicada em relação a recursos disponíveis, né? Acho que a maior preocupação das empresas vai ser em pagar seu passivo que foi gerado devido a essa paralisação. Só que, para tranquilizar o cliente, quando se fala em protocolos, na verdade, são medidas simples. Você pode fazer muita coisa e vai fazer muita coisa para cuidar do bem-estar e da saúde dos nossos clientes que não exijam investimentos vultuosos. Então, uma coisa não impede a outra. Não é a falta de recursos financeiros que vai impedir um cuidado maior com relação ao cliente, porque o protocolo são exatamente os detalhes, que até acho que foi o Everson que falou, é a questão do espaçamento, da fila, detalhes, inclusive, que hoje é muito normal o recepcionista de um cinema receber o ingresso do cliente e carimbar, e isso é uma coisa muito simples de se fazer, de buscar fazer o controle da entrada sem tocar no ingresso, estimular a venda pela internet para que as pessoas tenham o mínimo de contato manual possível. Obviamente que no intervalo das sessões vai ter a limpeza em todas as poltronas que forem utilizadas. Então, vai ter o controle da capacidade de lugares. Tudo isso são coisas que não exigem investimentos. Então, para tranquilizar, né, quem fez a pergunta, vai sim ser possível cuidar do nosso cliente, se preocupar com a saúde do nosso cliente, sem que isso exija um investimento volumoso, porque realmente nenhum exibidor vai ter condições de investir no momento da retomada. Legal. Gil? O mesmo pensamento do Define. Eu acho que tudo que o Everson e o Bill falou, quer dizer, os exibidores já estão se preparando para isso, como eu acabei de falar dos grupos de trabalho, e tudo isso que eles acabaram de fazer, os exibidores já estão se preparando. Agora, também completando o que o Define falou na questão dos valores, realmente nós vamos ter que dar o nosso jeito para que qualquer custo que venha a ter, tendo em vista que nós vamos passar mais de 120 dias fechados, né? Então, quer dizer, todos estão com a corda no pescoço, passando por momentos muito difíceis, principalmente os médios e os pequenos, mas nós vamos, como eu disse no início, nós estamos trabalhando e todos os colegas com quem eu tenho falado estão se preparando e sabem
da responsabilidade que nós temos para com os nossos clientes. E essa experiência maravilhosa que as pessoas têm de sair da sua casa e assistir a um filme dentro de uma sala de cinema, entendeu? De uma sala mesmo, no verdadeiro cinema, que é o que a gente opera, que é aquela tela maravilhosa, com aquele som espetacular, com aquela emoção que as pessoas sentem aí no cinema, é o que a gente vai proporcionar com toda a garantia de uma higienização e também da sua segurança para ir com a sua família, com a sua esposa, com a sua namorada e por aí vai. Legal. A gente tem uma pergunta aqui. 4 pessoas estão falando de drive-in, então acho que vale a pena a gente falar sobre esse assunto, né? Fazendo um resumo de todas as perguntas, estão um pouco diferenciadas, mas a essência é: drive-in é uma moda durante a pandemia ou vai continuar? Olha, eu entendo que é uma moda que surgiu agora, né? Uma circunstância, né? Uma alternativa que se criou nesse momento de pandemia, mas que essa questão da pandemia ela é passageira, ela vai terminar e, portanto, eu entendo que esse sistema, né, de exibição drive-in, por algumas limitações que ele tem, não vai ser a melhor situação, né, mesmo após, né, esse período de pandemia, e vai continuar sendo as salas, os multiplexes, aí, principalmente em shopping center. A gente percebe nitidamente, eu tenho uma posição um pouco, talvez, diferenciada, eu vejo com muito otimismo a retomada do nosso negócio. Muito otimismo. As pessoas hoje estão num sistema, vamos dizer assim, de prisão domiciliar, né? Alguns já conseguiram a progressão do regime do semiaberto, mas tem que trabalhar e tem que voltar para casa. E quando todos nós aí conseguirmos o nosso alvará de soltura, nós vamos sim fazer tudo aquilo que a gente sente muita vontade, muita saudade, principalmente o povo brasileiro é um povo que gosta muito do contato humano, gosta da confraternização, e a gente percebe nas pesquisas, cinema, por exemplo, é uma das coisas que mais aparece como uma das primeiras coisas que as pessoas vão voltar a fazer após, né, essa questão aí da pandemia. Então, com certeza, e por isso, veja, situações assim muito atípicas, né, como o drive-in de Brasília, teve uma sessão que surpreendeu todas as pessoas com a fila de carros, né, querendo ir ao cinema, e isso já aconteceu também em pequenas situações aí de alguns cinemas que abriram, mesmo com filmes, né, a gente viu aí uma notícia recente no Texas, porque as pessoas estão com muita saudade de voltar a viver, de voltar a fazer o que gosta, de confraternização, do seu churrasquinho, do seu barzinho de chopp, de ir a restaurante, de pegar um cineminha. Então, as pessoas querem sim voltar à sua vida que elas tinham antes da pandemia, e isso com certeza vai acontecer, e eu sou muito otimista de que logo que a propagação desse vírus for muito pequena, quase nenhuma, e que isso vai acontecer aí no decorrer aí a partir de 60, 90 dias, eu tenho a convicção de que nós vamos ter um semestre, aí, o segundo semestre, muito bom para recuperar esse semestre perdido. Legal. Gil? Concordo com o Difini, claro, tem que concordar, né? Eu acho que, na verdade, é uma moda, pode ser uma moda, porque realmente as pessoas estão querendo fazer, mas nós, exibidores, junto com os shoppings, estamos tentando apresentar uma nova modalidade que tinha sido esquecida, mas que está voltando, aproveitando a oportunidade. Desde que as pessoas possam assistir a um filme numa tela grande, é o que a gente está querendo. Nós temos lá Brasília, que funcionou, temos agora lá
uma cidade do interior de São Paulo, perto de Santos, que a Cine System também está abrindo, né? Praia Grande, um drive-in. Eu acho que vamos aproveitar o momento. Tem várias coisas que vêm no momento e depois volta à realidade. Então, depois, quando os cinemas puderem abrir, as pessoas voltarão para o cinema. Eu sou tão otimista quanto Define. E eu acho que todos nós, exibidores, estamos otimistas. Várias pesquisas estão sendo feitas através de sites, não só de sites de exibidores, como também de sites parceiros, em que as pessoas demonstram, sim, uma preocupação com a questão da saúde, mas também falam assim, eu não vejo a hora de abrir a sala de cinema, porque eu quero sair. E o cinema é isso, é essa experiência maravilhosa que a gente tem de participar. Tipo, outro dia me fizeram perguntar, mas você não tem medo que o pessoal está tão acostumado de ver filme na televisão e que não vai ao cinema? Eu falo, é a mesma coisa que você dizer que você vai assistir, no caso do Rio, assistir um jogo do Flamengo na televisão e no Maracanã ver. Ou assistir um jogo do Corinthians e aquela multidão ver, que eles podem ver pela televisão, mas eles querem ver lá no Maracanã, a emoção é outra. Eu sempre falo de restaurante, né? Do tipo, então quer dizer que eu nunca mais vou para o restaurante, vou fazer comida o resto da minha vida em casa. Essa questão eu não vou, não aguento mais. Essa questão de sair e de vivenciar esse momento único que só o cinema proporciona, poxa, você entrar numa sala gigante, ver uma projeção, um filme maravilhoso, a gente sabe, algumas pessoas falam, mas eu consigo ver na tela do meu celular alguma coisa. Não é a mesma coisa. É como eu falei, é a mesma coisa assistir um grande jogo de futebol na televisão e não ir no cinema ver. E também um show, porque você pode ver um show na televisão, mas por que o pessoal paga tão caro para ir poder um show no Rock in Rio? É outro momento, mas está passando na televisão, está passando tudo quanto é lugar. Porque as pessoas querem ter aquela experiência maravilhosa de estar presente naquele momento, tendo a emoção. Então, eu acho que quando a gente reabrir os cinemas, as pessoas vão, no primeiro momento, ficar com aquela, talvez um pouco de dúvida, né? Mas nós vamos preparar uma campanha de informação para o cliente e logo em seguida, poxa, tá legal, aí vão começar a vir os grandes filmes e tudo vai voltar ao normal. Eu tenho certeza disso. Eu acho que... Posso dar manda aí. Rapidinho. Eu acho que também a gente está vivendo um momento que, assim, é legal você viver algo vintage. Então, poxa, com a questão do drive-in. Então, assim, as pessoas estão vivenciando situações. Eu quero parar para um momento em casa para escutar uma música no vinil, né? Então, poxa, a mesma coisa. Acho que o Cine Drive-in traz esse momento vintage para a situação atual, além de todas as questões da segurança também. Acho que, de repente, é uma oportunidade. Mega oportunidade, né? Desculpa, Bill, só te interromper. Uma mega oportunidade, porque mostra que as pessoas querem assistir um filme na tela grande. E essa questão que aconteceu em Brasília e que vai acontecer em Praia Grande e qualquer outro drive-in que venha abrir, aqui no Rio estão dizendo que vão abrir um na Barra, assim, eu acho maravilhoso. A gente está fechado, a gente não pode ter, o cara está dentro do carro dele, então é maravilhoso. Mostra como as pessoas querem assistir a um filme na tela grande, sair e curtir um bom cinema. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade para todos nós. O que eu ia dizer só é que, assim, primeiro, eu achei que foi muito legal a iniciativa de alguns exibidores, foram rápidos, a Cinecis acho que foi um exemplo. Os primeiros números que eu tive acesso deles, realmente o projeto está sendo um sucesso, acho que isso é muito legal. Eu também acho que, eventualmente, o drive-in possa, eventualmente, coexistir, mesmo que por um tempo, com o retorno dos cinemas. É uma experiência que ajuda a formar público para o cinema, ajuda no awareness do cinema, né, como meio, porque ali é uma experiência muito diferenciada. E muita gente que às vezes vai em ações como era o Viva Open Air e tudo mais, elas gostam de cinema e vão nesse tipo de ação. Então, eu acredito que, eventualmente, o drive-in possa transformar numa nova oportunidade de negócio pontual em alguns lugares. Até tem o Evandro, que está aqui com a gente, está no grupo, que é um grande produtor de eventos, está olhando para esse mercado, outros produtores de eventos estão olhando para iniciativas como essa, para fazer junto com exibidores ou junto com outro tipo como um negócio diferenciado. Acho que pontualmente, nesse hiato, pode ser uma coisa muito interessante, justamente para manter o envolvimento do público. Interessante, legal.
partir dessa questão da retomada, eu tenho uma pergunta um pouco particular para os fornecedores, né? Eu sei que não só a Equinox como o SET, mas eu acredito que 99,9% dos fornecedores sofreram um baque gigantesco, né, de diminuir a estrutura lá embaixo, porque você trabalha, diferente dos exibidores que trabalham por escala, né, vendendo ingresso, os fornecedores trabalham por contratos. Como vai ser essa retomada para vocês, né? A gente sabe aí que teve quedas de cortes de funcionários, depois tem que fazer readmissão, enfim. Como vocês estão preparando essa retomada para evitar um colapso de atendimento e manter a qualidade do atendimento no caso de vocês? Bom, no caso específico da Equinox, a gente tem uma equipe de aproximadamente 20 pessoas, 21 pessoas. A gente buscou fazer o menor ajuste possível, né? Quem deu, a gente colocou em férias, fez algum tipo de afastamento pontual, porque no caso do nosso negócio, o trabalho que a gente faz, ele é um trabalho que está intimamente ligado com um intenso processo de treinamento, de desenvolvimento e de busca de experiência com o que o exibidor quer ter na outra ponta ou com o que o distribuidor quer ter na outra ponta. Então, para a gente não seria uma hipótese desmobilizar toda a equipe e depois ir buscar essas pessoas novamente para treiná-las novamente e para aí voltar a operar. Então, a nossa opção é uma opção que é bastante sacrificante como empreendedor, mas a gente está tentando manter isso, de manter a nossa equipe para que quando a gente retorne com aquelas pessoas que entendem as características de cada um dos nossos clientes, como o trabalho tem que ser feito, e aí isso a gente acredita que vai causar um trauma menor da nossa parte para os clientes nesse momento de retomada, né? E para você que perguntou também em relação ao quanto a gente está sofrendo, obviamente que agora a gente tem toda a economia, praticamente toda a economia parada, por mais que nós tenhamos clientes em outros segmentos, segmento corporativo, entre outros, mas o cinema, para a gente, ainda é algo entre 80% e 90%. Então, é uma pausa bastante sofrida e relevante. Legal. Everson? Para mim, foi algo extremamente abrupto, né? Uma coisa é você ter um contrato, espera o decorrer daquele contrato até o tempo que ele se finda, e você faz todo um planejamento de fluxo de pessoal, a partir do momento que você vai dispensar e contratar. Nós não, simplesmente de um dia para o outro, olha, todos os seus contratos estão suspensos e cancelados. Todos, com todos os clientes. Então, assim, para nós foi um baque muito grande, porque boa parte do meu trabalho é operacional. Então, a gente fez um grande investimento esse ano, e é uma coisa de se falar. O ano de 2020 começou prometendo. Estava todo o mercado animado, em geral. Era um ano que vinha com bons lançamentos, bons filmes, os exibidores estavam animados, a economia estava reaquecendo. Eu acho que no meio do jogo chega o juiz e para o jogo. O jogo acabou. Então, assim... A bola é minha. Oi? A bola é minha. A bola é minha. Então, assim, foi um susto muito grande. Todo mundo foi pego despreparado. Todos. Eu acho que isso em geral. Eu acredito que a economia está vivendo um colapso muito grande e vai haver uma deflação. Na minha opinião, vai haver uma deflação da economia. Então, para mim, assim, teve um dia que eu entrei no carro para vir embora para casa, eu chorei igual uma criança. Né? Principalmente por quê? Porque são muitos pais de família que dependem daquilo para sobreviver. E essa, para mim, foi a maior dor, foi de partir o coração, porque assim, eu me sinto responsável por essas famílias. E, infelizmente, eu não tinha como manter todo mundo. Então, assim, a gente teve que abrir mão de algumas pessoas. Hoje, ainda assim, nós tentamos enxugar de um lado e do outro para manter algumas pessoas. Estamos mantendo algumas pessoas cruciais para dar seguimento no trabalho, porque a gente acredita que na retomada o trabalho da higienização ele vai antever um pouco antes para preparar os cinemas, ajudar a treinar as equipes dos cinemas para um retorno. Mas o capital humano não tem preço. Então, acho que eu compartilho de situações que eu vi de próprios exibidores também, que infelizmente tiveram que abrir mão de algumas pessoas, porque, enfim, não tinha como fazer, né? E
E nesse momento, eu acho que faltou um pouco de despreparo do governo, porque eu acho que o governo, em geral, todos os governos, e eu não estou fazendo nenhuma ideologia política, acho que já tinha um conhecimento ou um estudo maior que, de repente, isso poderia chegar aqui. E, principalmente, acho que os governos poderiam ter se antecipado mais, principalmente numa estrutura maior para que essa situação agora não chegasse num período tão longo. Porque o grande problema aí, Marcelo, eu acho que não foi o fato de você abrir mão das pessoas. Acho que todo mundo conseguia, como o Ricardo muito bem colocou, segurar ali um período. Uma coisa é você segurar 1 mês, 30 dias, 60, outra coisa é você segurar 120 dias. Então, eu acho que se o governo tivesse se preparado há um tempo atrás, no que tange a questão de estrutura, esse lockdown, essa paralisação teria sido menor. Talvez teria sido só de 60 dias, não sei. De repente, eu posso estar julgando mal e volto a falar, por favor, não estou fazendo nenhum viés político. Mas é porque a gente sabe que a estrutura nossa já é uma estrutura deficitária, principalmente no que tange a questão de saúde. Mas, enfim, a gente hoje estamos retomando alguns trabalhos, retomando algumas equipes para dar continuidade a isso. Mas o baque foi muito grande. Agora, jogando a palavra para os exibidores, eu tenho 2 perguntas aqui. Deixa eu puxar aqui elas. Uma é do Cislan Wellington e a outra do Luciano Tafetani. Tudo bom, Luciano? Não sabia que você estava aqui. É muito parecidas as duas, né? O Cislan, ele pergunta assim: vocês acreditam que na retomada das distribuidoras irão flexibilizar a divisão dos filmes, pondo em segundo plano a exigência do full time, né? E o Luciano já foi mais enfático, do tipo: vocês acham que seria possível uma renegociação do percentual para com as distribuidoras nesse período, né? É engraçado que eu tenho conversado com alguns estrangeiros, não com o Luciano, mas com alguns outros. A gente está até brincando que daqui a pouco também vamos ter o VPC, né? O Virtual Print Coronavírus, né? Do tipo, alguma ajuda dos estúdios em abrir mão de algum percentual para conseguir recuperar os cinemas de forma mais rápida. Qual a opinião de vocês em relação a essas 2 perguntas? Realmente, eu não tenho assim, uma expectativa muito grande com relação a isso. Tomara que ocorra, né? Mas a gente sabe que, no caso aqui até específico, essas determinações vêm de fora, né? E certamente vão ser decisões globais, não vão ser decisões que vão ocorrer especificamente para um país. Então, quem sabe, tomara que haja alguma flexibilização, alguma coisa que possa ajudar essa retomada do setor. Eu acho que se nós conseguirmos, né, e isso eu espero sim, que haja por parte dos nossos parceiros aí da distribuição de filmes, né, uma flexibilidade, principalmente na retomada do negócio com relação ao passivo que se gerou, né, das pendências que com certeza hoje existem, né, do momento do fechamento até agora, que obviamente impediu que as empresas conseguissem honrar com os seus compromissos. Então, isso é o mínimo que a gente gostaria que ocorresse, né, de uma forma que a gente pudesse, né, ter essa flexibilização aí de conseguir honrar todos esses compromissos de uma forma que não seja tão dolorosa, né? A verdade é que afetou a todos, afetou as distribuidoras também, foram muito afetadas, né? Os fornecedores, como o Everson aí bem falou, os exibidores nem se fala, então estamos todos no mesmo barco, né? Uma situação totalmente atípica e quem sabe, eu acho que toda ajuda, né? Uma redução de percentual por um período menor, isso seria maravilhoso realmente se acontecesse, né? Nós, independente desse grande problemão aí da pandemia, nós já sofremos com uma situação anterior que foi exatamente como tu falasse no VPF, né?
o término né, dessa participação das distribuidoras no financiamento aí dessa digitalização que houve no país, né? Isso vê bem como são as coisas, né? Além da gente ter agora esse grande problema e custo da retomada, né, que a pandemia vai causar, nós ainda temos que enfrentar um custo maior do financiamento da digitalização de todo o parque exibidor, porque não temos mais a ajuda das majors, das distribuidoras que participavam com um percentual em relação ao financiamento desses equipamentos. Mas faz parte, nós estamos aí cada dia um dia, né, matar um leão por vez. Então, quem sabe a gente vai conseguir. Eu acho que nós temos que dialogar bastante. Vai ser um momento de muito diálogo, não só com os distribuidores, mas né, com todos os players aí que fazem parte do nosso negócio. Legal. Eu agora, né? O que nessa situação que nós estamos passando agora, eu acho que principalmente os distribuidores e os exibidores, isso eu estou falando exatamente com você, exibidor que está me vendo aqui, e também os distribuidores, principalmente da parte de programação, já que a gente está em casa, né, fazendo home office e tudo mais, que tal bater um papo? Eu sempre falo para os distribuidores que eles precisam conversar muito mais com as crianças, que são os novos exibidores que estão entrando, para que eles possam explicar a forma da operação e principalmente na questão da comercialização. A comercialização, a negociação entre distribuidor e exibidor, ela é única. Você tem que falar diretamente e conversar com essas pessoas. Só que tem muito exibidor que não liga e não explica a peculiaridade da sua cidade. Então, a questão de programar full ou programar só por sessão, isso também depende do filme, do potencial do produto e o que a distribuidora está pretendendo fazer com aquele produto. Então, isso é uma negociação que vocês podem já, nesse momento, ir conversando. Olha, se o filme for desse tamanho, se o filme for daquele tamanho, eu te dou tantas sessões, te dou menos. Agora, realmente, vocês precisam conversar com o distribuidor e o distribuidor conversar com o exibidor. Uma outra coisa, nessa questão da retomada, nós já temos aí uma bela ação da Paris Downtown, que disponibilizou aí cerca de 180 filmes com 100% da renda disponíveis para o exibidor. Outras distribuidoras também estão trabalhando, as americanas também estão trabalhando, conversando, mas elas irão falar pessoalmente com cada exibidor. Então, eu acho que se a distribuidora fizer a parte dela, já que nós temos aí, caso venhamos a abrir, por exemplo, no dia 9 ou no dia 2, enfim, nós teríamos 2 ou 3 semanas antes de um grande lançamento, nesse período, eu até solicito e peço às distribuidoras que façam um preço super camarada, né? Já que a gente vai estar passando filmes antigos, que as pessoas possam querer ir mais aos cinemas e os exibidores possam passar por esse momento, já que eles vão estar com caixa quase que zero. Então, as distribuidoras geralmente conversam com os grandes exibidores, né, que são a galera que mantém o nosso circuito, que mantém todo o nosso parque exibidor, mas nós somos um país que nós temos mais de 150 exibidores nesse país. E tem muito exibidor pequeno que precisa desse carinho, precisa desse contato telefônico. Eu sempre falo com a galera de programação de exibição aquela questão de ligar, falar e perguntar ao exibidor. E aí ele poder entender. E não só aquela questão do e-mail. O e-mail é apenas uma formalização, mas geralmente é sempre bom você falar como nós estamos falando, né? Estamos aqui conversando com todos os colegas, estamos trocando ideia. Então, por e-mail só fica muito seco. Às vezes você dá uma informação e a pessoa do lado de lá acha que é de uma forma agressiva e, na verdade, não é. Então, eu peço aos distribuidores que entrem em contato, principalmente com os médios e os pequenos exibidores. Nós estamos carentes desse contato de vocês e principalmente para que vocês possam dividir conosco um preço mais acessível, principalmente nesse período. E a questão da divisão ou não da sala, isso vai depender, pessoal, do produto que está sendo lançado. Eu acho que no Mulher Maravilha, você querer dividir Mulher Maravilha com outro filme é um absurdo, entendeu? Então, assim, é filme e filme caso a caso. Legal.
Indo agora para os fornecedores, a Thaís Pereira fez uma pergunta interessante aqui, que eu acho que é mais para o lado do Everson, né? Como estão vendo o fato do ar-condicionado ser um item a ser evitado pela população? Engraçado que na reunião que a gente teve hoje com o secretário Sérgio Saleitão, parte do rascunho das recomendações inclui um tipo de filtro para ar-condicionado. Esqueci o nome desse tipo de filtro. Provavelmente isso vai fazer parte do protocolo do Estado daqui, né? Mas, enfim, respondendo a pergunta aí da Thaís, Everson, o que você tem para colocar? Olha, eu tenho conversado com alguns exibidores e olha, não tem mágica. Você tem situações de gente vendendo produto extremamente caro, filtro. Óbvio, eu acredito assim, já é um protocolo dos cinemas, a manutenção dos dutos de ar-condicionado, isso todo cinema tem feito num tempo periódico, por quê? Porque já existe um controle por parte dos órgãos sobre isso. Então, o cinema tem que apresentar um documento que está sendo feito esse tipo de trabalho. Mas, olha, existem soluções caseiras que não demandam um custo muito grande, que geram um resultado praticamente similar. Sabemos que o hipoclorito de sódio é eficaz no combate e elimina o vírus. Olha, é uma situação básica. Você pode fazer a limpeza diária do filtro do ar-condicionado com hipoclorito. Então, assim, você tem soluções caras? Você tem. E você tem soluções que você pode dar um jeito internamente com a sua própria equipe e gerar esse resultado. Então, eu acredito que é uma solução viável, além de empresas especializadas que têm esse tipo de tratamento, né? Um dos trabalhos que a SET tem efetuado, a gente tem feito a pulverização com o produto que garante um ambiente livre de coronavírus por até 60 dias. Né? Esse produto ele é aspergido no ar para fazer toda a pulverização no ambiente e ele circula dentro dos dutos de ar-condicionado. Vai ter o mesmo efeito? Vai ter o mesmo efeito. Como você tem situações paliativas, você pode chegar no mesmo resultado. Interessante. Deixa eu estou tentando alternar entre fornecedores e exibidor, né? Tem uma pergunta aqui do Roberto Lima, para o Gil e para o Difine, né? Eu vou ler literalmente para vocês, mas vocês acreditam que no momento da retomada, inclusive, é meio que uma continuação daquela pergunta, daquela resposta que vocês estavam falando sobre a retomada antes de um grande filme, né? Que vocês acreditam que no momento da retomada, inclusive em virtude do acúmulo de filmes brasileiros não lançados, projetos de difusão, festivais, mostras e esse tipo de ação pode ter um papel estratégico na reconquista do público? Ou tudo ficará realmente para o lado dos blockbusters? Olha, eu sou bem pragmático. Eu entendo que nós temos uma dependência e não vai ser diferente, não teria por que mudar dos blockbusters, né? Dos filmes que realmente são os grandes atrativos aí de público, né? E que as pessoas estão querendo assistir e é por elas que a maioria, ou boa parte, principalmente dos jovens, vão ao cinema. Claro que existem as peculiaridades, existem os nichos, existem os segmentos ali de outros tipos de cinema e de outros públicos, mas com certeza a nossa dependência a esses grandes lançamentos mundiais vai continuar existindo. E aí que vem a situação que nós temos que tomar cuidado de que a abertura dos cinemas não ocorra no momento errado, porque muito pior do que estar fechado é abrir mal e ter os cinemas abertos com uma frequência de público muito baixa. Então, nós temos que saber o momento certo para fazer isso e, com certeza, o momento certo será quando nós conseguirmos exibir os grandes lançamentos mundiais que vão ser ofertados para todos. Então, eu tenho essa visão de que, claro que
né? Sempre movimenta, sempre é interessante, amostras, né? E esse tipo de criatividade aí para atrair o público, mas o forte mesmo que economicamente sustenta um cinema são esses grandes lançamentos. Sem eles, o nosso negócio não fica em pé. Opa, vamos lá. Voltou. Eu concordo em parte com o Difine. Eu acho que todas as atividades que levem pessoas aos cinemas, elas são importantes. É óbvio que o blockbuster, como sempre foi em todo o período do cinema, ele tem essa responsabilidade, digamos, de ser aquela enxurrada de pessoas que frequentam as salas. Mas todas as outras atividades, que sejam festivais, que sejam mostras, que sejam sessões de escola, que sejam todas as atividades, elas são atividades que colocam a gente nos holofotes e que convidam as pessoas a frequentar e ter a experiência no cinema. Então, se tiver festival para acontecer, alguma coisa nova, alguém queira fazer, vamos aproveitar e vamos fazer com que essa pessoa que quer ver esse tipo de cinematografia também vá assistir no cinema. Nós temos vários tipos de circuitos, nós temos circuitos de arte, circuitos populares, circuitos médios, mas todos podem apresentar produtos diferentes. A questão do blockbuster, tem aí as datas, tem até pessoas perguntando como é que serão, nós temos boas datas de bons blockbusters para serem lançados até o final de dezembro e depois, já a partir de janeiro, vários produtos grandes também. Mas também eu acho que nós, exibidores, principalmente os grandes exibidores, que são os grandes responsáveis pela divulgação de determinados produtos, eles têm que tratar melhor o filme médio. Eu acho que, principalmente, um cinema de 10 salas ou um cinema de 9 salas, ele pode exibir mais fortemente o trailer, ele pode exibir mais fortemente o cartaz e fazer com que esse cliente não queira ver aquele filme em outra janela. Nós sabemos que o nosso preço é um pouco salgado em algumas situações, mas também todos que trabalham no mundo do cinema, no mercado de exibição cinematográfica, sabem o custo. O nosso amigo Everson e o Bill, eles não fazem de graça, eles cobram por esse trabalho. Então, você vai somando e depois você tem que pagar a conta. Então, eu acho que os exibidores, principalmente os maiores, que são os responsáveis até por uma exposição maior, podem ajudar a esses filmes médios a terem uma melhor performance no mercado e até, digamos, fazer com que a gente não fique só preso a um tipo de cinematografia, que é o blockbuster. O mercado exibidor não pode ficar só na mão de um grande lançamento. Ele tem que ter também uma programação que outros produtos possam ter o seu lugar à luz e que também possam fazer uma boa performance, e não a gente sentir que está lançando um filme e colocando o filme no cartaz sabendo que aquele filme não vai dar nada. Então, não só o filme médio, como também festivais, mostras, seja lá o que for, leve pessoas ao cinema, eu acho que tem que aceitar e temos que trabalhar com essa galera. Legal, bacana. Bom, eu vou liberar agora uma pergunta ao vivo. Quem quiser levantar a mão, pode levantar. Hugo Sorrentino. Oba! Hugo? Solta o áudio, doutor Hugo. Ouvindo agora? Agora ouvindo. Por favor. Primeiro, eu quero dar os parabéns a vocês pelo que vocês estão fazendo, que é uma coisa da maior importância, que é a discussão de um problema sério. Obrigado. Segundo, a satisfação de ver o Gilberto, como ele amadureceu, como ele está tendo uma estatura realmente de presidente de sindicato. E ver o meu amigo Difine, que está realmente com uma figura realmente... O teu futuro, Difine, será ator. Você está realmente com uma estampa maravilhosa. Mas a minha preocupação é a seguinte. Nós estamos falando da volta do cinema em julho, final de julho e agosto, que é exatamente quando na Europa os cinemas fecham todo ano, porque o calor que faz nas grandes cidades europeias faz com que o pessoal emigre. Quer dizer, em Paris, em Roma, os cinemas fecham durante o mês de agosto. Só reabrem na primeira semana de setembro. Então, a preocupação das distribuidoras americanas de lançar um produto que vai ser porque o exibidor quer abrir, mas como bem disse o Everson,
ele não vai querer abrir pela metade. Ou foi o Ricardo, não vai querer abrir pela metade, isto é, ele vai querer abrir sabendo que ele pode ter uma continuidade e não sabendo que, historicamente, os cinemas fecham naquele período. Então, essa é uma grande preocupação que eu tenho. Porque vocês já estão vendo, por exemplo, como a Disney acaba de lançar um filme da maior importância, lançando o filme em streaming. Porque o streaming dá mais. Esse é que é o grande problema. Nós precisamos encontrar uma saída no sentido de economicamente mostrar que isso aqui é viável. Porque do momento que o streaming, você vê diretores de cinema que preferem, que falavam antes, que cinema é o cinema da tela grande, não sei o quê. De repente, frente a 25 milhões de dólares para a produção de um filme, o Scorsese entrega o irlandês para o vídeo. E outros estão fazendo a mesma coisa. Então, a minha preocupação, quando eu vejo o Gilberto ali, ele tem atrás dele uma imagem maravilhosa do cinema. O que é? Um espectador correndo, que é o Indiana Jones, atrás o pessoal, que é uma civilização dos maias que desapareceu. Então, o que nós precisamos evitar é que nós sejamos aquele cartaz que está ali. Uma civilização que desaparece porque foi superada. O grande problema do cinema é que eu fui exibidor durante 53 anos. Fui distribuidor durante a mesma coisa. Fui produtor de filmes. Agora, se eu vou na volta de um cinema, se alguém expirar atrás de mim ou der um golpe de tosse, eu vou ficar preocupado. Vou ficar pensando, é mais conveniente eu buscar essa magia da tela grande ou eu buscar este hábito que você está tendo hoje de ver o filme na tela grande, numa televisão, mas você vê o filme com continuidade, de graça, a hora que você quer. Eu acho que a gente tem que enfrentar uma realidade nova. Esta pandemia antecipou para nós, do mercado cinematográfico, uma realidade nova. E nós precisamos enfrentá-la. Por exemplo, por que o governo brasileiro não disponibiliza esses 296 milhões que estão na mão da Ancine para produção de filmes, para levantar o... Isso daqui, produção de filmes para onde? Eu acho que o que nós devemos fazer é fazer como os países do leste europeu, a Estônia, a Polônia, que estão com o governo bancando uma parte do problema da exibição. É claro que no Brasil é mais complicado, é claro que no Brasil, politicamente, você fazer em dinheiro público, ir para a mão do exibidor, oh meu Deus. Mas esta é o que nós devemos lutar para isto. Porque senão nós vamos ter uma retomada no final de julho, porque certamente no início de julho... Agora, levando em conta o seguinte, nós estamos atrelados ao mercado internacional, como disse bem Fini. E em agosto, a Itália fecha, a Inglaterra fecha, a Espanha fecha, porque ninguém vai ao cinema. Todo mundo vai para a praia, sai da cidade. As cidades estão desertas. Então, como é que nós vamos fazer quando a distribuidora chegar dizendo, olha, eu te dou o filme, mas você tem que dar uma garantia desse tamanho? Que não vamos nos iludir. Inclusive, não é a vontade do distribuidor americano no Brasil. É o que ele tem que reportar que os Estados Unidos lhe manda. E nós sabemos como eles trabalham. Então, essa é a minha preocupação. De qualquer maneira, parabéns a vocês todos. Agora, sugiro ao Gilberto que pule esse cartaz aí atrás, porque esse cartaz me preocupa. Tá certo. Obrigado. Foi mais um desabafo. Obrigado, doutor Hugo. Vocês têm alguma consideração? Primeiro, mais uma vez, dar um grande abraço e carinhoso ao Hugo aí, que é um grande companheiro aí, que participou tantas vezes, né, conosco, e é um prazer aí ouvi-lo. Acho que é a última vez que eu tive aí a honra aí de encontrá-lo foi num dos festivais aí de cinema, mas eu até entendo bastante as preocupações aí que o Hugo levantou, mas como eu falei anteriormente, eu sou, graças a Deus, mais otimista, né? Porque a gente tem que ser otimista nesse negócio. A questão da preocupação relevante que ele fala, por exemplo, do espirro, né? Eu entendo exatamente que o momento em que as salas de cinema, na maior parte do mundo, não estou falando no Brasil, estiverem abertas,
essa preocupação ela vai ser muito pequena ou não vai existir. Porque realmente você, por exemplo, abrir o cinema amanhã seria uma coisa totalmente inviável economicamente. Não adianta a gente querer forçar uma abertura no momento em que as pessoas ainda estão assustadas, como o Hugo Sorrentino falou. Eu acredito que o momento da reabertura, essa preocupação, esse susto não vai ocorrer. Nós já tivemos H1N1, já tivemos outros, claro, não era uma pandemia, era uma epidemia, mas com certeza isso vai passar. E quando passar, as pessoas não vão ter essa preocupação. Então, eu não entendo isso como algo permanente, que nunca mais as pessoas vão querer frequentar um cinema porque elas vão ter medo de contrair algum vírus dentro da sala. E como nós já falamos anteriormente, quer dizer, essa magia do cinema ela vai continuar e as pessoas têm demonstrado isso tanto no interesse de ser uma das primeiras coisas que elas vão fazer na retomada, quanto das situações específicas, até do drive-in que nós falamos que ocorre e que demonstra esse desejo das pessoas de voltarem a frequentar o cinema. Então, né, ratifico esse meu otimismo de que as coisas vão voltar, sim, numa situação muito parecida do que havia antes da pandemia. No caso, mandando um abraço para o Dr. Hugo e a família, falando que tem o Indiana Jones aqui atrás, tem o Disney aqui, então eu vivo o cinema, eu sou mais do que otimista do que o Define, eu tenho absoluta certeza que nós vamos superar isso. A questão das datas que o Dr. Hugo falou da Europa, as datas estão sendo determinadas, esses grandes lançamentos, pelas próprias distribuidoras, eles já estão com as datas programadas. Então, eu acho que, com a abertura do mercado americano e parte do mercado europeu, esses grandes filmes voltarão a vir para as nossas salas. No caso específico de um produto que foi lançado por uma distribuidora no streaming exclusivamente, nem foi o streaming, foi o VOD, né, que ele foi lançado, ele, na verdade, foi um produto que ele deu sorte, porque, na verdade, ele foi o único produto que foi lançado naquela época, com todo mundo preso dentro de casa, e era o único produto inédito que estava sendo lançado em grande estilo, com uma campanha faraônica, já em tudo quanto é lugar lá nos Estados Unidos. Então, foi o local certo com o produto certo. As crianças todas em casas, né, lá presas e tudo mais, aí chega um produto inédito, naquele período, todo mundo lá na pandemia, claro que ele vendeu bem, claro que ele funcionou. Mas eu tenho certeza que, como eu repito e sempre falo, que a magia das pessoas, aquela questão das pessoas irem para a sala de cinema e se divertir, elas vão voltar. E eu acho que agora, a partir de quando nós voltarmos, a partir de que elas entenderem o trabalho de segurança que nós estamos fazendo e elas verem os produtos que nós estaremos lançando, elas vão querer, sim, sair de casa, porque a galera está presa dentro de casa. Eu acho que nas primeiras 2 semanas que a gente for liberado, ou a galera vai para o pagode, ou vai para o barzinho, ou vai para o samba. Eu, no caso aqui, vou para o samba. Mas a gente vai querer sair. E logo em seguida a gente vai querer ir no cinema, comprar nossa pipoca e se divertir. Eu não sou tão pessimista como o doutor Hugo, né, doutor? Mas eu acho uma frase que o senhor me falou há muitos anos, que o Ribeiro disse para o senhor, que ele vai morrer atirando, vai continuar construindo cinema, vai continuar fazendo cinema e que ele vai morrer atirando. E eu também acho isso. Eu vou continuar trabalhando com cinema, os colegas estão construindo mais salas de cinema e a gente já passou por várias situações. Já passamos quando foi o lançamento da televisão, depois tivemos do videocassete, depois tivemos DVD, depois tivemos a televisão, né, quando chegou os canais de cable TV, né, que foram um grande acontecimento. Então, assim, eu me lembro até uma campanha que a Columbia fez, que foi um trabalho que os exibidores fizeram à época, que chamava Cinema como no Cinema, e tinha um spot muito interessante, que era uma cena do Último Imperador, quem viu, lembra-se? Quando aquele japonesinho vai saindo na frente lá do palácio, levanta um pano amarelo e vê aquela multidão, milhares e milhares de pessoas ali formadas. Só que esse spot era o seguinte, pega uma tela do cinema e você botava pequenininho no meio da tela com um som de radinho de pilha e dizia, é assim que você vê
o filme na tela da sua televisão, né? Quer dizer, na sua televisão. Aí aquela tela ia abrindo, virava um cinemascope maravilhoso, com o som Dolby Stereo na época, e falava, é assim que você assiste na tela do cinema. Então, isso mostra a grandiosidade do trabalho que é feito, o impacto que o cinema tem na vida das pessoas. Eu tenho absoluta certeza, e pode escrever isso, pessoal, vocês vão ver que quando a gente reabrir o cinema, os cinemas estarão cheios. Vide o drive-in que lotou e por aí vai quando nós abrimos os cinemas. Esse é o meu pensamento. Gente, só para dar uma complementada aqui, eu também sou um grande amante do cinema, como todos nós aqui que estamos hoje nesse webinar, né? E eu acredito que nada compensa a experiência que o cinema te traz, entendeu? Então, Gilberto, Ricardo aí, o senhor Hugo, que eu não tive o prazer ainda de conhecer pessoalmente, colocaram questões que estão ligadas também à história do cinema, o quanto a tecnologia evoluiu para que nós tenhamos uma ótima experiência dentro das nossas casas. A gente tem telas maiores, mais nítidas, ótimos sistemas de som, mas a gente continua indo ao cinema, porque a experiência lá é única, porque a pipoca tem um gosto que não é a pipoca da nossa casa, porque o assento é legal, porque é um programa, né? Então, muitas vezes a economia está indo mal e as pessoas não deixam de ir ao cinema, ela deixa de viajar, mas não deixa de ir ao cinema, né? Esse ponto do verão europeu é um ponto interessante, mas assim, será que as pessoas vão ter disponibilidade, vontade, coragem ou dinheiro para viajar tanto no primeiro verão, na saída desse processo todo, né? Então, na verdade, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer, né? Mas eu concordo com vocês e acho que a gente tem que apostar, trabalhar e entregar uma experiência diferente, que é pela experiência que a gente vai se manter vivo na prova e forte. Eu queria só complementar aqui uma coisa que o Dr. Hugo falou, que é com relação à questão da Ancine. Nos últimos tempos, a Ancine tem sido uma grande parceira nossa, principalmente no diálogo, na conversa, não só na questão de cota de tela, como também na questão de financiamento, de liberação do par, tem sido um grande parceiro. Infelizmente, nós temos a Ancine, já está com tudo pronto, né? Já teve reuniões, participamos, né, de uma câmara técnica falando sobre isso. O dever de casa, tanto da Ancine como do BNDES, já está pronto. Apenas está faltando para bater o martelo nisso é a reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial do Audiovisual, que está breve vai acontecer, tendo em vista as confusões que todos estão acompanhando, mas em breve, assim que eles conseguirem se reunir, não só os exibidores pequenos, quando estarão sendo liberados o PAR, né, para a galera, que é o Plano Adicional de Renda, e também financiamento de auxílio aos exibidores de médio e grande porte, estarão sendo liberados e isso vai nos ajudar. Então, assim, infelizmente, esse engavetamento, né, do conselho lá, dessa reunião, realmente está atrapalhando um pouco. Mas eu até venho em defesa da Ancine aqui no comentário, porque, na verdade, a Ancine é uma parceira nossa e tem se demonstrado, né, Difine, pelo menos nesse último período aí, nós uma participação impressionante. Né, eu endosso totalmente as tuas palavras, e realmente a agência Cinema, na pessoa do seu presidente, Alex Braga, e toda a sua diretoria atual, tem dado um apoio, tem se esforçado. Nós estamos com dificuldade, nós estamos com esse problema de conseguir a liberação, financiamento para esse momento difícil, mas a gente percebe, e é muito claro, o esforço da agência, principalmente da pessoa do presidente, em apoiar e ajudar e tentar resolver da melhor forma possível a situação que nós estamos vivendo hoje. Bacana, legal. Bom, está chegando próximo do fim do nosso webinário, tem dezenas de perguntas aqui, infelizmente a gente não conseguiu responder a todas. Eu queria deixar um espaço para vocês, cada um quer deixar alguma consideração para o momento atual, para o futuro do nosso mercado. Vamos começar primeiro pelo Everson e vamos passando para os demais. Olá, queria até abordar um tema aqui que eu acho importantíssimo. Dentre os trabalhos que a SET está oferecendo, de um plano de desinfecção da sala de cinema, para preparar o público para entrar para um ambiente extremamente seguro,
nós fazemos todo um treinamento da equipe interna do cinema, justamente porque o exibidor não tem que ficar amarrado ao fornecedor, muito pelo contrário, que ele possa já, nesse período, já caminhar com as próprias pernas e tocar a operação dele sozinho. E é de suma importância, e é um tema que eu queria muito abordar, que, além de toda a área, o foyer, parte de sala, higienização interna, de corredor, a gente não pode esquecer do cuidado com bombonier, cozinha, gerência e projeção. Então, assim, dentre a gama de produtos que a gente tem, um deles é especificamente para higienização voltada para a área alimentar. Então, uma das situações que a gente tem conversado e dado treinamento para alguns fornecedores é, você foi lá, comprou o seu fardo de pipoca com o fornecedor, o cara veio, trouxe, larga aquilo no chão, ali na entrada, óbvio, pega um produto específico, faz toda a descontaminação desse fardo, depois um profissional seu, totalmente capacitado, vestido, com a roupa apropriada, pega aquele fardo de pipoca para você levar para o seu depósito. Esse momento é imprescindível, esse tipo de cuidado, principalmente dentro da sua operação, para que você evite de ter... E é uma coisa importante que boa parte aí dos cinemas perderam seus colaboradores, vão contratar pessoal novo e tudo. Você já vai vir com um pessoal novo, que passou por um processo de treinamento, e de repente você perder aquele recém-funcionário, recém-contratado, e ele entra numa licença médica porque se contaminou, coisa assim. Então, importantíssimo esse momento. Vamos abrir? Vamos. Mas vamos antes sentar, fazer um planejamento interno com as nossas equipes. Tem que ser um treinamento extenuante. Essa é a palavra ideal, para que você evite problemas futuros ou de contaminação desse pessoal. É um produto específico para... Aí você pode fazer toda a descontaminação, a embalagem de chocolate, de qualquer um dos condimentos e dos produtos que se vendem ali na bombonier, pipoqueira, enfim. Então, eu queria deixar salvo aí esse cuidado, dizer que a SET está inteiramente de portas abertas, aí a gente vai colocar os contatos aí para a gente ir se falando. Quem precisar de qualquer dúvida, quiser tirar qualquer dúvida, por favor, fique à vontade, pode ligar, não tem problema algum. A gente está aqui para poder instruir da melhor forma possível. Marcelo, muito obrigado. Quero te agradecer imensamente aí pela oportunidade. Acho que a Exibidor ela está sendo assim, um divisor de águas nesse momento, tanto para fornecedores, quanto para os exibidores e distribuidores. Então, é uma ferramenta imprescindível. Então, assim, agradeço muito aí por esse momento e por esse trabalho extraordinário que o Exibidor tem feito aí para todos nós. E deixo também um agradecimento ao Ricardo, que eu tenho um carinho enorme por ele. É um cara de uma educação, quando nos recebe lá no Sul. Então, muito obrigado aí pela participação. Gilberto, também muito obrigado aí por tudo. Cara, muito bacana, gente boa. O Bill é praticamente um irmão, né? Nem posso falar muito, mas está aí meu agradecimento a todos aí e muita força nesse momento aí tão difícil para nós todos. Vamos que vamos. Bill, consideração final? Gente, eu queria agradecer mais uma vez também o convite do Marcelo, da Exibidor, a Cris também, que faz toda a produção aí, selecionou as perguntas. Sei que ficou muita coisa, sempre sobra muita coisa, né, Marcelo? Reflexo do sucesso do evento. Estamos às ordens aqui, se precisar encaminhar alguma coisa, dar algum encaminhamento pontual. Agradecer também ao Gilberto, ao Ricardo, que eu não vejo já há algum tempo nos eventos, né? Só nos eventos, geralmente. E dizer assim, que eu acho que a gente tem que tirar um aprendizado dessa... Se a gente tem que tirar um aprendizado dessa situação, eu diria para que os exibidores em especial, né, que a gente está aqui na revista Exibidor, no portal Exibidor falando, que a gente busque saber, a partir do momento da reabertura, entender melhor o nosso consumidor, né? O que a gente pode fazer para entender um pouco mais? O que os números podem nos trazer para poder trabalhar a nossa comunicação, a nossa interação com essas pessoas de uma maneira mais inteligente? O Gilberto citou a questão do quanto esse contato one-to-one com
com o distribuidor, o quanto ele é importante no dia a dia, né? A gente resgatou isso de uma forma obrigatória e de uma forma dentro de um cenário difícil, né? Mas a gente tem um monte de gente que passou e vai continuar passando pelos nossos complexos. Como a gente pode aproveitar melhor o contato, a interação, os insights que essas pessoas geram para a gente? Eu acho que isso, num primeiro momento, vai nos ajudar em uma série de processos e, num segundo momento, seguramente, pode se transformar em resultado. Então, esse é o meu recado. Estou à disposição aqui mais uma vez. Obrigado. Legal. Gil? Bom, eu agradecer a todos, principalmente o pessoal de casa que está assistindo, mandando um recado especificamente para os exibidores e mais para todos que estão aí. Em breve, nós estaremos, através desses grupos de trabalho que estão preparando a volta dos cinemas, estaremos com uma campanha muito grande disponível para todas as mídias, e a gente conta, obviamente, com o apoio de todos vocês, produtores, distribuidores, exibidores, parceiros promocionais, para que divulguem esse retorno do cinema. Tem que ser uma grande enxurrada, uma grande força de tudo quanto é lugar que você olhar, vai ter vamos ao cinema, voltamos ao cinema, o cinema está de volta, a magia está de volta e a magia da tela grande está de novo à disposição de você. Então, essa campanha vai estar disponível para todos e eu gostaria de contar muito com vocês para que isso fosse o máximo divulgado dentro do tempo. Tem um zap aqui, Marcelo, que o Sherlon da Cinecista mandou, que ele fala assim: Gil, fala que vamos dar um show de experiência na retomada junto aos clientes e que nunca vão se lembrar do sofá. Isso é o que eu queria dizer. Quer dizer, os cinemas estão preparados para aqueles que não estão pensando que a gente está trabalhando, que o pessoal está quietinho. Agora é o momento de estarmos quietos para o público em geral, mas internamente todos os exibidores estão trabalhando, todas as equipes de marketing, de exibição, de distribuição estão trabalhando para preparar a grande volta do cinema, principalmente a grande volta do cinema brasileiro também, que vai estar de volta. Nós temos aí vários produtos brasileiros que estarão sendo distribuídos e sendo lançados no mercado. Mostra o poder que nós temos. Vide Minha Mãe, uma peça 3, que mostra o que nós podemos fazer e trazer sucesso também com a nossa cinematografia. Então, eu quero agradecer a todos e viva o cinema, tá, pessoal? Vamos todos para lá na tela mágica de um cinema perto de você. Obrigado. Bora. Define. Agradecer, principalmente, Marcelo Tonks, a ti pelo convite, né? Fiquei muito feliz em participar, estar junto aí com os amigos, como o Everson aí, que é nosso fornecedor e amigo aí de longa data, o Gil aí, um grande parceiro aí da exibição, né? E o Bill também já fazia um tempinho que a gente não se via. Agradecer a todos que estão até agora, né, nos ouvindo, prestigiando aí o nosso evento e reforçar isso, exatamente. Nós vamos reabrir os cinemas no momento que nós estamos considerando o momento ideal, onde essa pandemia vai estar praticamente controlada. Nós vamos fazer essa reabertura sempre preocupados com a segurança e a saúde dos nossos clientes e estamos muito otimistas que em breve tudo vai voltar ao normal, em breve nós vamos poder novamente viver, curtir a vida e fazer tudo aquilo que a gente gosta, principalmente voltar a frequentar as salas de cinema. Muito obrigado. Muito bom. Muito bem, gente. Obrigado a todos. Também deixo o meu obrigado a todos aqui do webinário, tanto os inscritos, os participantes, a equipe da Tonks, que tem ajudado bastante toda a realização. Lembrando que na próxima semana não teremos o webinário tradicional que a gente criou há 6 semanas atrás, às 19 horas, mas sim teremos uma semana de webinários às 16 horas, com uma conexão Brasil-Califórnia. Lá do lado da Califórnia temos o Brazilian California Chamber of Commerce, a Câmara do Comércio, que faz esse intercâmbio. E por isso que às 16 horas vai ser no horário do almoço, no horário de Los Angeles. As inscrições já estão abertas. A Cris vai colocar aí as informações do bate-papo e deixar disponível os temas dessa semana de webinários. A gente vai começar
Tá aí os detalhes da semana. A gente vai começar no dia 11 de maio com o tema Para onde vai o entretenimento pós-pandemia, com o Sérgio Salitão, da Secretaria aqui do Estado de São Paulo, Fábio Sesnick, direto de Los Angeles, lá do escritório Sesnick em Salinas, e o José Maurício Fittipaldi, que é consultor especial da MPA. Dia 12 de maio, a gente vai falar sobre financiamento ao entretenimento pós-Covid. Aí teremos Roberto Jucá, da Sesnick, Quintino Salinas, Laís Bodansky, presidente da SPCine, e como moderadora Andressa Papas, que é a diretora de Relações Governamentais da MPA. No dia 13 de maio, na quarta-feira, teremos Panorama e Gestão de Crise, com Daniela Galvão, do escritório Sesnick Quintino Salinas, Marina Mataraia, diretora do Instituto CCR, e o Pedro Saad, que vai fazer a moderação, que ele pertence ao pessoal lá do Brazilian Chamber of Commerce, Brazilian California Chamber of Commerce. Na quinta-feira, 14 de maio, Fábio Munhoz, direto de Los Angeles, Felipe Jardim, também do escritório da Sesnick, e a Joana Henning, CEO da Starlight. Quem vai moderar esse painel vai ser o Felipe Kuznir, que é o presidente da Câmara do Comércio. Por falar nisso, a Câmara do Comércio está aberta para todos os exibidores, fornecedores, quem quiser fazer parte disso. É uma ótima troca de informações, de ideias dentro do estado da Califórnia, dos Estados Unidos e do Brasil. A Tonks, ela é sócia da BCCC, convida a todos a fazerem esse intercâmbio. É muito interessante porque a gente conhece um contato direto com Hollywood, troca de informações, é uma associação muito bem-vinda. E para finalizar, no último dia 15 de maio, a gente tem o tema Inovação e Tecnologia, Novos Modelos de Negócios. Eu, Marcelo Lima, vou moderar esse painel. Teremos Luiz Felipe Gon, da Kibe, direto de Los Angeles, Samantha Schilling, da Soundtrack, também de Los Angeles, e Guilherme Carboni, advogado da Sesnick Quintino Salinas. Bom, os links de acesso para todo esse material está aí disponível. Cris, se você quiser também já tirar as informações da tela. As informações dos links vocês vão conseguir acessar diretamente aí no bate-papo. E, gente, lembrando, a Exibidor não é uma ONG, não é uma organização sem fins lucrativos, a gente precisa de investimentos e por isso existe a assinatura da Exibidor, a gente conta com a assinatura de vocês, a gente ficou bastante feliz na semana passada, no mês passado, conseguimos uma boa quantidade de assinaturas, conto com a assinatura de vocês, nós todos contamos com a assinatura de vocês, R$ 24,90 por mês, vocês vão ter acesso a todas as notícias, ao boletim, à galeria de lançamentos que está começando a ser populada novamente com as decisões dos distribuidores. Fiquem à vontade. Também sigam a gente nas nossas redes sociais. Estamos fazendo um bom trabalho dentro do Instagram ultimamente, com a live todas as segundas-feiras com a Fernanda Mendes. Fernanda, se você quiser colocar aí, eu sei que a Fernanda também está no bate-papo, quiser colocar aí os nossos links de redes sociais. Sigam a gente está aqui à disposição. Gil, Everson, Difine, Bill, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Acho que foi um bate-papo muito bom. Tomara que a gente consiga repetir aí nas próximas semanas. Gente, obrigado mesmo. Valeu, gente. Até mais. Boa noite. Um abraço, pessoal. Boa noite a todos, gente. Adriano, Flávio. Valeu, Marcelo. Valeu, Cris. As ordens aqui sempre, hein? Espero que tenha sido legal. Acho que foi muito bom, viu? Gostei bastante. Muito bom. Muito obrigada a você também. Foi ótimo. Sempre à disposição. Boa noite para vocês. Até amanhã. Até mais.
Chega por hoje, Cris. Pergunta retórica, chefe. Vamos que vamos. Mas foi bom, chegamos a um pico bom de audiência. O Everson está mandando um abraço aqui final também para todos. Ele caiu no finalzinho, está pedindo para que eu repasse esse recado também. Legal. Sorte que só foi agora, né? Sim.